Olá a todos! Queremos continuar o nosso estudo da primeira carta a Timóteo e hoje vamos estar estudando o capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17, 18 e 19, onde Paulo vai passar orientações à igreja e aos presbíteros, ou seja, aos líderes da igreja. Eu vou estar lendo na minha versão, depois a gente vai comentando e explicando um pouco também. Diz assim a palavra na minha versão: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Talvez a pergunta seja: quem que são os presbíteros, da igreja? O presbítero é o líder religioso da igreja, que pode ser o padre, o bispo, o pastor, depende do título da sua denominação, reverendo e aí por diante, Então é o líder espiritual da igreja. E aqui no versículo 17 começa dizendo que o líder religioso da igreja, então o presbítero, deve ser merecedor de pagamento em dobro. O que é pagamento em dobro? Ou seja, receber um salário dobrado, mas ele deve ser merecedor disso. E aqui ele já vai dizer também como que o presbítero pode ser merecedor de salário dobrado. Ele vai dizer que aquele que desempenhe bem a sua função, o seu papel, então esse deve ser merecedor. Olha só, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem. E aqui não está se falando ou defendendo pastores ou líderes religiosos que a gente diz que são aqueles que são os pilantras, os picaretas que existem por aí, que usam do título muitas vezes para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro. Não é isto que a palavra de Deus está falando. O que a palavra e o que Paulo está falando é que aquele líder que desempenha bem o seu papel deve receber um salário dobrado, deve receber um salário melhor. E aí, talvez a pergunta que fica é: como que o líder pode desempenhar bem a sua função, então, Como que eu posso fazer bem a minha função, sendo um líder da igreja? A segunda parte do próprio versículo nos dá a resposta. Vai dizer assim: especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, para um líder religioso, ele presidir bem e ser merecedor de um salário generoso, um salário dobrado, ele não deve enganar as pessoas, ele não deve prometer bênçãos em troca de recompensas. Não é isso. A palavra de Deus diz que ele deve se esforçar na pregação da palavra e no ensino da palavra de Deus. Então, o líder espiritual, ele deve estar fundamentado nas bases bíblicas, ensinando, pregando, mostrando para as pessoas o que a Bíblia está falando. Então, aquele que se esforça nisto, na pregação da palavra e no ensino da palavra, então esse é merecedor. Não aquele que engana, aquele que promete bênçãos, curas, empregos, salários melhores em troca de ofertas gordas, Não é isto que a palavra de Deus está falando, Como também em todas as áreas tem gente que trabalha honestamente, certo, tem aqueles que estragam tudo.
O que não se pode é generalizar, dizer que todos são assim. Por exemplo, existem mecânicos que são muito honestos e sérios e cobram um valor justo. Existem mecânicos que não trocam peças, colocam peça usada e cobram por nova e aí por diante. Como também outros técnicos, né? Dizem que fazem algo e não fazem, cobram, enfim, todas as áreas têm essas deficiências, né? Como também no meio político tem aqueles que querem desempenhar bem a sua função, falando em município, né? Que é um pouco mais próximo do povo, né? Talvez aquele vereador, aquele secretário, aquele funcionário que está se dedicando porque está trabalhando em prol da sua cidade. Mas tem o outro que só está lá para embolsar, né? Para desviar dinheiro, ter vida mansa e boa. Só que não pode se dizer que todos são assim, todos são corruptos, né? Porque não são todos, né? Como também pastores. Infelizmente tem muitos pastores que são pilantras sem vergonhas, que só utilizam do título para barganhar com a fé das pessoas e tirar seu próprio proveito nisto. Só que não é porque aqueles são que todos os pastores são. Então tem que cuidar com isso, não colocar todos no mesmo saco, né? Tem que distinguir aquele que é e aquele que se esforça na pregação da palavra e no ensino da palavra. São dois grupos bem distintos, né? E é isto que Paulo está falando, aquele que se esforça, aquele que preside bem, aquele que prega a palavra, aquele que ensina, então esse é merecedor. O outro não é merecedor de salário em dobro, não é merecedor, né? Agora, de onde Paulo tirou essa ideia de ser merecedor de salário em dobro, né? E aqui no versículo 18, então, nós vemos princípios da palavra de Deus, que Paulo está utilizando os princípios da palavra de Deus e aplicando também na vida do líder espiritual da igreja. Como nós podemos também colocar esse princípio em outras áreas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Olha o que diz o versículo 18. Não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E da onde que ele tirou isso? Onde que fala isso? Deuteronômio 25:4. É uma orientação que o próprio Deus deu para o povo. E ele vai dizer que quando o boi está trabalhando para você, pisando o trigo para você, não amordace a boca, deixa que ele vai comendo algumas espigas pelo caminho, porque ele já está trabalhando para você. Então isso é um princípio da palavra de Deus, que aquele que trabalha, ele merece e é digno da recompensa do seu salário. E aí nós podemos aplicar em várias áreas da nossa vida, né? Por exemplo, você tem um funcionário que já está trabalhando para você, uma pessoa honesta que você pode confiar e às vezes faz muito mais do que a sua própria função. Então não custa você recompensar com algo, né? Dando algo a mais no final do mês ou até durante o dia oferecer um lanche para ele, né? Aquele que está trabalhando para você, né? Que está se esforçando. Agora, aquele que está trabalhando, que é vadio, né? Como a gente diz, né? Deitado, o que é para fazer em um dia leva uma semana, aí esse não é merecedor. Mas aquele que se esforça, vai além daquilo que você pede, nada mais justo de você recompensar, né? É esse o princípio da palavra de Deus. Nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, né? Até dentro da família, recompensar os filhos por aquilo que eles fazem, aquilo que eles fizeram espontaneamente, sem você precisar mandar, né? Então recompensa, dá um chocolatinho, um bombonzinho, que ele já vai ficar feliz. Isso vai alegrar o coração dele. Isso faz bem para nós também, quando a gente faz isso. E reconhecer aquilo que a esposa faz, ou reconhecer o esforço que o marido tem, né? E recompensar de algum jeito, né? Então isso faz bem para o casal, para a família. E esse princípio nós podemos aplicar em todas as áreas, né? Então
Paulo está utilizando esse princípio de recompensar aquele que trabalha bem para o líder da igreja também. E ele continua ainda no versículo 18, falando sobre 1 Coríntios 9:9, que diz que o trabalhador é digno do seu salário. E de fato aquele que trabalha é digno de receber o seu sustento, o seu salário, né? Então nós devemos honrar também, né? E no versículo 19, então, ele vai falar sobre o cuidado com denúncia contra pastores, contra os líderes da igreja, né? E aonde ele vai dar algumas orientações. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque quando uma pessoa vai e fala para outra apontando o dedo para o pastor, é a pessoa falando. Agora, se tem mais gente falando a mesma coisa, testemunhando, olha, eu vi, eu sei do que eu estou falando, aí a conversa já é outra, né? Quando uma pessoa está só ela falando e ninguém mais sabe disso, é fofoca. Quando tem mais de uma pessoa falando a mesma coisa, dando esse testemunho, aí a coisa muda de figura. E é isto que Paulo está falando. Certifique-se daquilo que está ocorrendo, aquilo que é o correto. Ter testemunhas, 2 ou 3, para que você possa verificar se aquilo é verídico ou não, antes de tomar alguma decisão que talvez pode ser errônea, vindo só de um mal entendido ou de uma intenção má do coração de alguém, né? Alguém que não gosta do pastor porque o pastor está tocando numa área complicada da sua vida que ele não quer consertar, mas o pastor está ali pressionando ele porque ele precisa acertar aquilo, e agora então ele se coloca contra o pastor e quer derrubar o pastor e tirá-lo do cargo ou da igreja, né? Então tem que cuidar muito isto, né? Lembrando que o contexto aqui é do líder que se esforça na pregação do ensino. É esse o contexto que Paulo está falando. Então, o pastor que se esforça, que está desempenhando bem a sua função, está se esforçando no ensino da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, e alguém se levanta contra, espere para ver, vai conversar se tem mais gente falando a mesma coisa. Não tome decisões precipitadas. E aquele que é preguiçoso, né? Aquele que não se esforça, que prega de qualquer jeito, então esse Deus vai cuidar dele também. Não precisa a gente se preocupar muito com isso, né? Por exemplo, eu conheci pastores que durante a abertura do culto, durante o louvor, antes da pregação, ele estava com a sua Bíblia na mão, folheando, achando um texto para pregar depois. Então isso é desleixo com a palavra de Deus, é descuido com o ministério que Deus colocou nas mãos daquele pastor. E isso ele vai prestar contas um dia para Deus, de como ele fez e o que ele fez, né? Então aquele que se esforça, quer dizer, prepara as coisas durante a semana, se organiza, usa várias horas do dia, vai ler o texto, lê de novo, procura outros textos paralelos que vai falar sobre o mesmo tema, procura saber aquilo que está acontecendo muitas vezes ao nosso redor e tenta de alguma forma bem simples ensinar aquilo para que até uma criança, se ali está, vai ouvir e entender. Então esse que se esforça, esse deve ter a sua recompensa, né? O outro não. O outro, as atitudes dele mesmo já o denunciam. E hoje nós temos que ver que o nosso contexto, muitas vezes, nem precisa testemunhas para apontar o erro. Por quê?
Porque com as redes sociais que nós temos, muitos pastores dão a cara a tapa, falam um monte de bobagem e fica registrado aquilo que eles falaram, né? Nem precisa testemunha ou alguém apontar o erro, é só você olhar que você já vê, não, está fora. O que ele falou não faz sentido, né? Aquele que é preguiçoso, então Deus um dia vai cobrar dele também. Lembrando que a autoridade máxima da igreja não é o líder, mas sim a própria palavra de Deus, é Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então, o líder espiritual deve ter a sua autoridade debaixo da autoridade de Cristo. Quando é o contrário, aí você tem todo o poder e a autoridade da palavra de Deus para confrontá-lo, né? Eu já falei várias vezes de púlpito e repito de novo, se em algum momento você vê que eu estou falando algo errado, né, explicando algo errado da palavra de Deus, venha e me mostre. Me mostre na palavra de Deus aonde eu estou errando. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Tenho temor e tremor na presença de Deus quando eu abro a Bíblia e vou explicá-la, vou ler e explicar. Porque eu não quero falar nada além daquilo que a palavra de Deus fala. E também não quero deixar fora nada daquilo que ela está falando. Cuidado com pastores, com líderes que tiram parte da Bíblia ou acrescentam coisas nela. Cuidado. Apocalipse é claro que ninguém tire nada e ninguém acrescente nada, porque aquele que tirar será tirado a parte da herança da árvore da vida, e aquele que acrescentar, a ele será acrescentado os flagelos contidos neste livro. São palavras pesadas, mas as pessoas perderam o temor a Deus, e eles acham que talvez isso nunca vai acontecer. Coitado deles, porque eles estão se enganando primeiramente a eles mesmos. Que Deus nos abençoe e que talvez nesses 3 versículos tão simples algo possa tocar no teu coração e você colocar na tua vida prática, né? No seu dia a dia também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.